Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, programa que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E semana passada, os bancários decidiram encerrar a greve. O programa Eu Quero Ver acompanhou a assembleia que definiu o fim das paralisações. A Assembleia dos Bancários, realizada na noite de segunda-feira, dia 6, decidiu pelo encerramento da greve nacional que durou 5 dias. Os bancários de instituições privadas, Banco do Brasil e Caixa Econômica aceitaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos. A FENABAN aumentou o índice de reajuste salarial de 7,35% para 8,5%, o que significa um aumento real de 2,2%. A proposta patronal tem aumento real, valorização do piso e participação nos lucros e resultados, a chamada PLR. Olha, apesar do pouco tempo de greve, desde o início os banqueiros acenaram que seria uma greve curta e também que estavam dispostos a negociar nesse caso. Quando nós iniciamos a greve, a gente já tínhamos 7 rodadas de negociação, então algumas coisas já tinham avançado. Desde o início, que nós já saímos já com um aumento real, a gente já tinha 0,96 de aumento real na proposta maior, e aí o que os banqueiros fizeram foi só aperfeiçoá-la. Então, foi uma greve curta, mas ao nosso ver foi uma greve proveitosa, porque nós tivemos um ganho inclusive maior do que o ano passado. Nós tivemos alguns avanços na parte específica do Banco do Brasil, Caixa Econômica, que, por exemplo, vão contratar 2.000 pessoas. Ao nosso ver, ainda é pouco, 2.000 pessoas é muito pouco para o universo do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas tem também a questão das horas extras, porque o Banco do Brasil tinha banco de horas e daqui para diante não vai ser mais banco de horas, vai ser as horas extras feitas, efetivamente elas serão pagas. No caso da Caixa Econômica, ela tinha um limite para 15 pessoas por agência para pagar hora extra de imediato. E agora esse número aumentou para 20 pessoas, que dá uma média boa de agências que tem esse volume de pessoas trabalhando lá. Então a gente acredita que grande parte dessa teoria aí vai ser cumprida, porque a questão de eles são aproximados, e a gente vai ter um benefício para a categoria interessante. Na questão da FENABAN também, porque nós tivemos 2,2% de reajuste, de ganho real, e isso é muito bom para nós, para a categoria como geral. Então a gente tem que admitir que, apesar de curta, essa greve foi proveitosa. Como é que ficou a questão do assédio moral e metas abusivas? Nós criamos também um instrumento, foi muito interessante, é um passo pequeno, mas é um passo, A gente agora, os casos de assédio moral, eles podem ser denunciados, ou seja, no caso de cobrança de metas, porque já tínhamos um instrumento que se denunciava assédio moral, esse mesmo instrumento vai ser denunciado como cobrança de metas abusivas, nesse instrumento que era cobrado apenas do assédio moral. Então, já é um avanço, essa cobrança de metas abusivas, elas vão ser investigadas pelo banco e pelos representantes do bancário, e a gente acredita que deva melhorar as condições no dia a dia do bancário. Apenas os funcionários do Banco do Nordeste rejeitaram as propostas e continuaram com a greve. E o programa Eu Quero Ver também acompanhou a Assembleia dos Funcionários do Banco do Nordeste. Numa assembleia lotada e que vai ficar para a história dos bancários de Alagoas, os funcionários do Banco do Nordeste que não aderiram ao fim da greve nacional, que começou no dia 30 de setembro, voltaram a se reunir para decidir se iriam manter ou não a greve. Durante a assembleia, funcionários também denunciaram que o Banco do Nordeste tem tentado intimidar os funcionários a não aderirem à manutenção da greve. No início da semana, o Banco do Nordeste enviou por e-mail para os funcionários uma carta alertando a categoria de que, se fosse aprovado a manutenção da greve, o banco não teria outra opção a não ser entrar com dissídio coletivo. O banco também ameaçou retirar da mesa de negociações as propostas já apresentadas para a categoria. Os sindicalistas também repudiaram a atitude do banco. Será que os homens de terno vieram para cá
para que a greve finalizasse no dia de hoje. Tem coisas, companheiros, que a gente não pode abrir mão. Tem princípios. E não se pode abrir mão de direitos. A quebra do acordo do Banco do Nordeste já significa abrir mão de direitos. E eu pego uma frase da presidente Dilma. Nós não abrimos mão de direitos nem que a vaca tussa. O que decidimos hoje foi pela continuidade da greve, tendo em vista o banco ter enviado um e-mail para todos os funcionários ontem, ameaçando ajuizar dissídio coletivo e colocar a greve a partir de hoje. Então o sindicato, como tem responsabilidade, convocou todos os bancários do BNB para que a gente pudesse decidir juntos. E em uma assembleia histórica do Banco do Nordeste, com 110 funcionários, tiveram presente nesta assembleia funcionários de todos os bancos, de todas as agências, perdão, um total de 110. E na votação, o resultado foi favorável pela continuidade da greve. A votação foi 70-40 que nós ganhamos pela continuidade da greve. Foi discutido aí que a direção enviou algumas pessoas representantes para poder intimidar ou até votar contra, né? Chegou uma orientação de Fortaleza para a superintendência e a superintendência, por sua vez, tem que cumprir a determinação de Fortaleza para convocar todos os funcionários que têm função, inclusive advogados, gerentes de agências que estavam aqui do interior, Mata Grande, Santana, Maragogi, União, todos os gerentes estavam presentes nesta assembleia. Mas os funcionários não se intimidaram por esta prática antissindical por parte do banco e um golpe baixo. E nós não vamos acatar qualquer ato terrorista contra os funcionários do banco. Porque para nós do movimento, isso é mesmo que um ato terrorista. Você tentar aterrorizar os funcionários para que voltem a trabalhar, o banco tem que chamar para negociar. Isso é que é o correto. Todo ano é isso. O banco toda vez aposta por o Banco do Nordeste ser um banco menor, que os funcionários vão se intimidar e vão voltar a trabalhar, independente de ter proposta específica ou não. E o resultado está dado para o banco. O banco vai querer continuar em greve, então os colegas vão continuar em greve, independente de ajuizar dissídio coletivo ou não. Foi isso que foi decidido hoje em assembleia. Os colegas estão conscientes das consequências que pode ter com o ajuizamento de um dissídio coletivo, mas todos estão firmes em continuar, independente do banco ajuizar dissídio coletivo ou não. Foi uma vitória porque esse número de pessoas, 110 pessoas, representa em torno de 1/3 do número de funcionários. Quer dizer, é uma assembleia, né, que você pode dizer, na proporção, uma das maiores assembleias que já existiu nos bancos, nesse país até, eu posso arriscar até isso. Então, você ter uma assembleia com 1/3 da categoria, ou seja, daquele segmento da categoria, é muito importante. E na questão da recusa dos funcionários em voltar a trabalhar, é que o banco não apresentou nenhuma proposta que fosse, assim, ao encontro do que os bancários queriam. Tem a proposta econômica, que é igual a da FENABAN, que é igual a da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que essa proposta tudo bem, mas tem coisas específicas do Banco do Nordeste que precisa ser apreciado e o banco não apreciou. Pelo contrário, além de não apreciar, o banco, né, intimidou seus funcionários de dissídio coletivo e daí a gente vai ver o que é que vai sair desse dissídio, se vai realmente aparecer, mas eu acredito que a força dos trabalhadores deverá prevalecer. Mas as intimidações do banco por e-mail e nem mesmo a presença de gerentes e de seus representantes durante a assembleia intimidaram os funcionários, que decidiram, em maioria, continuar com a greve. É interessante que a gente conte, tá? Para não ter no resto da dúvida. Pessoal, é interessante. Vamos lá. Aqueles que são a favor, levanta o braço, por favor. 36, 37, 38, 39, 40. Por 70 votos a 40, foi aprovada a continuidade da greve. Parabéns, companheiros! É isso aí!
E o Sindi Saúde está realizando uma série de visitas aos postos de saúde. Nós conversamos com o presidente do sindicato, Alessandro Fernandes. Alessandro, vocês estão fazendo, ou fizeram, né, uma série de visitas aos postos de saúde. O que vocês encontraram? Olha, Pablo, a gente, ao fazer essas visitas, encontramos os postos numa lastimável situação, que já era o que nós já tínhamos denunciado, né, há um tempo atrás, a questão dessas situações precárias nas unidades de saúde, principalmente para os trabalhadores e para os usuários. Recentemente, essa semana, com as fortes chuvas que caíram na capital e principalmente também no interior, nós tivemos algumas unidades que tiveram que ser interditadas, porque a situação já era ruim e com a chuva que caiu, praticamente ficou impossibilitado a prestação do serviço à comunidade e a realização do trabalho por parte dos trabalhadores. Então, assim, uma situação muito complicada, nós estamos com algumas unidades interditadas, né? E a gente vê uma situação de caos, porque há 2 anos a gente não vê uma melhoria significativa na saúde pública de Maceió. Nós temos unidades praticamente que não conseguem desenvolver as atividades mínimas para os usuários aqui no município de Maceió. E vocês visitaram esses postos a partir de denúncias? Algumas, os trabalhadores comunicaram ao sindicato, né, da situação precária, né, e pediu a visita do sindicato lá para a gente poder ver o que é que podia fazer, uma situação de melhorar essa questão do trabalho lá nas unidades de saúde. Então o pessoal começou a ligar para cá e a gente fez 1 ou 2 visitas e o restante a gente aproveitou o ensejo para dar continuidade e ver como é que estavam as outras unidades de saúde. Ainda não terminamos, mas estamos passando as unidades. Inclusive a gente parou recentemente por conta das chuvas, mas no dia da chuva nós já fomos comunicados na unidade Vilagem Campestre 2 que ia ser desativada momentaneamente, ela não está funcionando essa semana porque ela parecia a Lagoa Mundaú. De tanta água que tinha dentro, né, dentro da unidade, uma unidade praticamente que é uma casa, parece uma residência, né, e não tem as mínimas condições dignas da realização do trabalho dos trabalhadores na unidade, nem do atendimento para os usuários do SUS. E o Sindicato dos Urbanitários do Estado de Alagoas realizará uma assembleia para discutir o plano de cargos e salários da Casal. Quem conversou com a gente foi o secretário de Assuntos Jurídicos do sindicato, Eduardo da Silva. Eduardo, explica pra gente qual foi as distorções aí que houve no plano de cargos e salários da Casal que foi implantado em 2010. Bom, boa tarde a todos os telespectadores da nossa TV comunitária. Bom, é o seguinte, PCS da Casal, né? PCS quer dizer Plano de Cargos e Salários. Esse novo plano ele começou a ser editado em 2008, certo? Onde a empresa apresentou para a categoria este plano e o sindicato apresentou, ou seja, a empresa apresentou para o sindicato apresentou para a categoria, e em assembleia, de acordo com as propostas que o novo plano trazia, os trabalhadores aprovou. Certo? Esse plano foi implantado em 2010, mas só que na sua implantação houve algumas alterações nas premissas de avaliação deste plano e que trouxe alguns prejuízos para o trabalhador, ou seja, alguma diferença para menos dos benefícios que o anterior plano tinha para os trabalhadores. Então, entendendo que toda e qualquer nova legislação não venha para provocar prejuízos, e sim para poder melhorar benefícios ou garantir avanços, a gente tentou administrativamente que a empresa corrigisse essas distorções. Como não tivemos sucesso nessas nossas reivindicações, acionamos a Procuradoria Regional do Trabalho, pedimos a sua intermediação, onde foi protocolada uma ação, e a gente vem discutindo justamente essas propostas de alteração do plano
de forma que venha contemplar pelo menos o que o trabalhador tinha antes, para poder diminuir, ou seja, retirar esse prejuízo que o trabalhador que ora está tendo com este novo plano que foi implantado em 2010. Então, você pode falar alguns exemplos desses impasses aí do plano de 2010? Bom, anteriormente a Casal tinha 3 critérios diferentes de avaliação dos seus trabalhadores, né? Esses critérios eram com base no ano admissional do trabalhador, certo? Então a proposta de fazer um plano único, né, agora, desde que esse plano não trouxesse prejuízo para ninguém. Bom, anteriormente as propostas contemplavam uma antiguidade, certo? E que periodicamente, anos pares e anos ímpares, de acordo com a data de admissão desses trabalhadores, período de admissão, anos pares, anos ímpares, eles teriam um step de reajuste, ou seja, em seus salários, de reajuste salarial, ou seja, de crescimento salarial, que esse novo plano não contempla. Então é justamente esta contemplação que a gente, ou seja, esse prejuízo que foi retirado, ou seja, que foi suprimido do trabalhador, este benefício, em relação ao plano anterior, que nós estamos reivindicando. E a reunião do dia 6 de outubro, como é que vocês avaliam? Bom, tivemos já ao longo dessa discussão 8 reuniões na Procuradoria Regional do Trabalho para que a gente chegasse a um entendimento em relação ao plano, né? Na última reunião, a Casal apresentou uma proposta, certo? Proposta essa que contempla em parte o que nós estamos reivindicando. Essa proposta a gente vai apresentar aos trabalhadores em Assembleia Geral, que será realizada a partir das 18 horas, no dia 14, no auditório do Sindicato dos Urbanitários. Aproveitando a oportunidade, convocamos a todos e todas os trabalhadores da Casal, certo? Para fazerem parte e participarem desta Assembleia, pois é muito importante para todos, porque vai depender da decisão deles se consensa ou não essa proposta que foi apresentada pela Casal em uma audiência que irá acontecer dia 16 na Procuradoria Regional do Trabalho. Então, essa proposta só vamos apresentá-la e apreciá-la, consequentemente, e deliberar com os trabalhadores pela sua aceitação ou não em Assembleia dia 14. E esta semana, uma delegação está em Brasília para entregar os resultados do plebiscito popular que aconteceu em setembro. Nós conversamos com Luiz Gomes, que faz parte da delegação. Ocorrerá dos dias 13, 14 e 15 em Brasília um seminário nacional do comitê que organizou a campanha do plebiscito da Constituinte. Daqui de Alagoas está indo a delegação, eu vou estar junto com outros companheiros participando dessa delegação e que vamos nos somar a delegações do Brasil inteiro, já a partir de segunda-feira, dia 13, em Brasília, onde nós iremos entregar oficialmente o resultado do plebiscito popular para uma Constituinte para fazer a reforma política. No plebiscito popular, votaram cerca de 8 milhões de pessoas. Então nós vamos pegar esse resultado, entregar à presidenta Dilma, entregar ao presidente do Supremo e ao presidente do Congresso, mostrando que o povo brasileiro, nesse atual momento, está exigindo, né, e essa demonstração dos resultados do plebiscito popular, reforma política. Uma reforma política que mude totalmente a forma que hoje vem se dando o processo eleitoral brasileiro. As pessoas já não suportam mais esse processo viciado e baseado no poder econômico das grandes empresas. Então é importante essa manifestação em Brasília, essa ida da delegação alagoana, que vai então participar desse evento. Estaremos não só discutindo a continuidade da campanha, uma Constituinte para fazer a reforma política, como também estaremos dando publicidade
ao resultado, né, extremamente expressivo e cobrando dos três poderes medidas concretas para que a gente possa avançar na linha da reforma política no Brasil. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Para quem quiser acompanhar as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcommaceió. Você também pode rever as nossas matérias através da nossa página no Facebook. Para quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, o nosso e-mail é euquerovercut@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.